Ai, pois eu não aguento mais ver vídeo de Pokémon. Quero ver terror de verdade, meu. Quero ver vídeo de gore, quero ver vídeo de tragédia, caso criminal. Quero ver desgraça. Irmão, calma. Calma, por favor. Primeiramente, o canal é meu, né? Segundamente, não gostou, vai tomar no cu, só não assistir essa... Desculpa, gente, eu tava... eu amo meus fãs, tá? Opa, como é que vocês estão? Eu sei que boa parte de vocês já deve estar meio que cansado de eu falar de Pokémon. Por mais que eu já tenha falado só 2 vezes, e uma delas meio que não conta porque é um conteúdo antigo, eu acho que ninguém viu. Mas eu não consigo evitar, me desculpe. Por mais que eu tente, eu sempre consigo ver uma oportunidade de misturar terror, que é o conteúdo desse canal, ou pelo menos é pra ser, né? Com alguma outra coisa que eu goste que não seja exatamente relacionada a esse conteúdo, que nesse caso é Pokémon. Nesse vídeo aqui eu lembro que eu citei que existem algumas descrições na Pokédex de Pokémon que são tanto quanto desconfortáveis. Pra você que é leigo ou só não conhece nada de Pokémon, eu vou te dar uma breve explicação do que é uma Pokédex. No jogo, a Pokédex é como se fosse um diário onde você anota as descrições de cada Pokémon que você encontra ou captura. Só que no caso é um diário automático, você pega ou encontra o Pokémon e o diário /Pokédex já anota automaticamente todas as informações que você precisa saber sobre aquele bicho. Ela dá a descriçãozinha de como ele vive, o que ele faz e como ele costuma viver. Mas existem alguns casos de Pokémon que fazem algo um tanto quanto bizarro. Muito dessas descrições vêm meio que de acordo com lendas. Relatos de pessoas que viram ou presenciaram algo que um Pokémon fez e começaram a passar de pessoa para pessoa. Então, de certa forma, isso vai funcionar mais ou menos como um folclore, onde a gente vai falar sobre lendas envolvendo alguns Pokémons que assolam a humanidade desde muitos anos atrás. Gourgeist é um Pokémon de Kalos. Ele tem essa aparência mais meiga e bonitinha, mas não se engane. De bonitinho, ele só tem aparência mesmo, porque ele de longe é um dos Pokémons mais cruéis de todas as espécies do tipo fantasma. Cantando com vozes assustadoras, eles vagam pelas ruas da cidade da noite de lua nova. Qualquer um que ouça sua canção é amaldiçoado. Uma característica bem comum dos Pokémons fantasmas é que eles sempre conseguem amaldiçoar algum ser humano, sendo por algum tipo de ressonância, como algum tipo de som, como é no caso do Gourgeist, como ele usa a voz dele, ou é usando algum tipo de magia de outro mundo ou coisa do tipo. Então vocês vão ver bastante esse tipo de coisa, onde um Pokémon fantasma costuma amaldiçoar um ser humano ou outros Pokémon. Mas no caso do Gourgeist, esse não é o único atributo dele. Esses braços que ficam conectados na sua cabeça, na verdade, são seus cabelos, que tem uma fibra muito resistente e capaz de estrangular qualquer pessoa. E adivinha o que ele faz com essa força toda? Ele envolve a sua presa em seus braços peludos, e ele canta alegremente enquanto observa o sofrimento de sua presa. Ou seja, o bicho, além de ser um filho de uma puta que amaldiçoa, ainda gosta de estrangular por puro prazer. Uma coisa que diferencia o Gourgeist dos outros tipos fantasma é que ele tem vários tamanhos diferentes, mais especificamente 4 tamanhos: o tamanho médio, que é o normal, o pequeno, o grande e o super. E cada um tem uma peculiaridade diferente na hora de raptar as suas presas. De acordo com registros na Pokédex de Galar, na escuridão de uma noite de lua nova, o Gourgeist virá bater na sua porta, e quem atender a porta será levado para a vida após a morte. Gritos assustadores emanam do seu corpo na calada da noite. As pessoas dizem que os sons são os lamentos de espíritos que estão sofrendo na vida após a morte. E lembra quando eu falei que cada tamanho de Gourgeist tinha uma peculiaridade na hora de caçar suas presas? Bom, eu ainda não cheguei nessa parte. De acordo com os registros, o tamanho pequeno de Gourgeist costuma capturar crianças, já que eles possuem quase o mesmo tamanho e talvez seja um pouco mais fácil pro porte deles. Já o tamanho grande tem preferência por adultos. Já o tamanho super é a literal definição da palavra tanto faz. Caiu na vila, o peixe fuzil. Aparentemente todos os Gourgeists tentam sequestrar as pessoas para levá-las para o mundo do além, ou a vida após a morte. Não se sabe ao certo o porquê isso acontece e nem por que eles fazem isso, se é alguma ordem de algum ser mais forte do que eles, ou se eles só fazem isso por vontade própria. Então a minha dica é o seguinte: mantenha sua porta fechada, e se você ouvir alguém cantando, só vai dormir, deixa quieto.
Seguindo nossa lista com mais um Pokémon fantasma, a gente tem o Litwick, que é essa coisinha fofa, cuticute, meu Deus do céu, que vontade de apertar esse bichinho. Ou pelo menos só a aparência diz isso, né? Parece que a linha evolutiva inteira desse bicho é simplesmente o capeta encarnado em forma de lustre, ou vela, ou lamparina, enfim, essas porra. E cada um deles faz quase que a mesma coisa, só que de maneiras um pouquinho diferentes. Litwick emite uma luz que absorve a energia vital de pessoas e Pokémon, que se torna o combustível que ele queima na sua cabeça. Ao mesmo tempo que ele emite uma luz e finge ser um guia, ele suga a força vital de qualquer um que o siga. A tática desse Pokémon é basicamente atrair pessoas em locais escuros usando a vela da sua cabeça como uma forma de iluminar o caminho. Como esse Pokémon tem uma aparência bonitinha e inocente, a pessoa com certeza vai pegar. Afinal, tem um bichinho fofo querendo me ajudar a sair, não é mesmo? Mais ou menos. Das duas, uma. Ou você não vai conseguir sair a tempo, porque sua energia vital vai ter sido completamente sugada pela chama na cabeça do Litwick, ou você acha a saída e logo depois vai acabar morrendo. Um detalhe que é pra você notar que cada vez que a chama na cabeça do Litwick fica maior, quer dizer que ele tá sugando cada vez mais energia vital. Então quanto mais fraco você se sentir e ao mesmo tempo mais você perceber que a chama na cabeça do Litwick aumentou, basicamente você tá fudido. Mas mais sádico que esse bicho simplesmente é a evolução dele, o Lampent. O Lampent é um pouquinho mais furtivo, mas não deixa de ser bizarro do mesmo jeito. Quase todas as descrições de todas as regiões do mundo Pokémon retratam esse bicho da mesma forma. Este Pokémon é sinistro e temido. Ele vagueia pelas cidades em busca dos espíritos dos mortos. Espíritos que ele absorve e alimentam o seu fogo maligno. Ele fica em hospitais esperando que as pessoas morram para que assim ele possa sugar a sua alma. Algumas regiões tratam esse Pokémon como um emissário da morte, porque sempre que um Lampent se aproxima perto de uma pessoa, quer dizer que ela está perto de morrer. Uma das táticas que o Lampent usa para se disfarçar é se misturar no meio das lâmpadas na cidade à noite, assim ficando mais fácil dele se camuflar e as pessoas não perceberem que ele está simplesmente stalkeando a alma de uma pessoa. E para completar essa família evolutiva, a gente tem o Chandelure, que assim como o Lampent também usa algumas táticas, como se disfarçar de lustre em algumas casas mais luxuosas, e enquanto as pessoas estão na sala de jantar ou estar, ou seja lá onde é que o lustre estiver na casa, ele vai sugando e queimando a energia vital da pessoa pouco a pouco. Em Unova, eles dizem que ser consumido pela chama de Chandelure queima o espírito, deixando o corpo para trás. Os espíritos queimados em sua chama sinistra perdem o caminho e vagam por este mundo para sempre. Como se já não bastasse um emissário da morte e um falso guia, a gente tem um cara que simplesmente te deixa no limbo. Pessoas em Unova acreditam que muitas das casas assombradas são infestadas por espíritos vagantes que acabaram sendo queimados pela chama de um Chandelure. A minha recomendação é não confie em um Chandelure, ou em qualquer coisa que tenha algum fogo azul, só apenas sai de perto. Pra variar um pouco de espíritos malignos e fantasmas, a gente vai pra um Pokémon um pouquinho diferente desses últimos. Um Pokémon que eu gosto de apelidar de O Ceifador do Deserto. O Cacturne é um Pokémon nativo da região de Hoenn. Ele tem essa aparência de cacto humanoide que lembra bastante um espantalho, que acaba sendo reforçado pelo seu comportamento. Cacturne vive em desertos. Torna-se ativo à noite quando caça presas exaustas pelo calor do deserto. Ao que parece, durante o dia o Cacturne costuma ficar imóvel no meio do deserto, como se ele fosse um cacto comum. E um dos possíveis motivos para que eles ajam desse jeito é para eles não serem notados no meio das tempestades de areia, assim fazendo com que não sejam facilmente notados pelas suas presas. Mas quando a noite cai, é quando as coisas começam a ficar macabras. Nos registros da Pokédex da região de Hoenn já foi relatado o seguinte: se um viajante estiver atravessando um deserto no meio da noite, Cacturne o seguirá em um grupo desorganizado. Os Pokémon estão ganhando tempo, esperando o viajante se cansar e ficar incapaz de se mover. A espécie do Cacturne costuma caçar em bando. Eles fazem tipo um terror psicológico na cabeça da presa, para que assim a pessoa fique com aquela paranoia de que será que eu tô sendo seguido? Será que tem alguma coisa atrás de mim? Eu acho que tem alguma coisa atrás de mim. Isso faz com que a pessoa acabe correndo sem nem saber se realmente tem algo atrás dela, até que ela não aguente mais e desmaie de exaustão. E depois disso, não se sabe. Não se sabe o que o grupo de Cacturne faz, já que não tem nenhum registro que fala sobre isso. Mas eu acredito que por Cacturne ficar imóvel o dia inteiro sem se alimentar, ele provavelmente vai aproveitar essa oportunidade para fazer um pequeno lanche da noite, se é que vocês me entendem. Acho que agora eu até entendo porque não existe nenhum registro de o que acontece depois. Acho que ninguém ficou vivo para contar a história. E por fim a gente tem o... Ué... Ah, tá de sacanagem, né?
Porra, justo agora, velho. Ih, caralho. Olá pessoal, meu nome é Slenderman. Como vocês podem ver, Poison teve algumas complicações no momento. Ainda bem, porque eu já não estava suportando ouvir a voz dele. Enfim, permitam-me continuar a partir de agora. Mimikyu. Sem dúvidas, é um dos pokémons mais misteriosos e macabros que nós temos na franquia. Tem muita gente que acha a aparência dele fofa e adorável, o que, sendo sincero, eu também acho. Mas, mesmo achando ele meio fofo, sempre teve essa dúvida que deve ter pairado na cabeça de todo mundo que viu ele pela primeira vez. O que ele realmente esconde por baixo desse disfarce barato de Pikachu. Em algumas regiões como Paldea, Mimikyu não era nem catalogado como um Pokémon. A própria Pokédex diz que as pessoas pensavam que ele era apenas um fantasma comum usando trapos. E falando em trapos, você já deve ter percebido que ele usa uma roupa de Pikachu, não é? Bom, na Pokédex da região de Alola, diz o seguinte: um Pokémon solitário. Ele esconde sua aparência assustadora sob um trapo velho, para poder se aproximar de pessoas e outros Pokémons. Ele usa um trapo transformado em uma fantasia de Pikachu em um esforço para parecer menos assustador. Infelizmente, a fantasia só torna ele mais assustador. Ou seja, a criatura, que muito provavelmente é o corpo real de Mimikyu, tenta conseguir a afeição das pessoas se disfarçando de Pikachu, que é um dos pokémons mais amados do mundo, o que acaba não dando muito certo, já que mesmo com a roupa, ele continua sendo um pokémon bizarro. E mesmo que a pessoa tire o seu pano para ver o que está embaixo, o destino dela será ruim de qualquer jeito. Uma rajada de vento revelou que se esconde sob o trapo desse Pokémon. Há um treinador Pokémon que passava e quando foi para casa acabou morrendo dolorosamente naquela mesma noite. Ou seja, tem uma chance muito grande de que a verdadeira forma de Mimikyu seja amaldiçoada. E talvez esse seja um dos motivos para que ele a esconda a qualquer custo, já que em algumas regiões é relatado que ele guarda rancor de quem destrói ou danifica o seu disfarce. Então, por mais bonitinho que esse Pokémon possa parecer, lembre-se que as aparências podem enganar. Definitivamente, o Hypno é um dos pokémons mais perturbadores entre todos, não só pela sua aparência, que já é estranha por si só, mas também por conta das várias creepypastas que foram surgindo desta anta medonha ao longo dos anos. Você já se perguntou o que exatamente deu origem a essas histórias? Bem, as descrições da Pokédex de Hypno são quase unânimes na maioria das regiões. Algumas, como a Alola, até falam bem dele, dizendo que alguns médicos indicam a hipnose do Hypno como um tratamento de insônia. Mas, como o foco aqui é falar sobre a parte perturbadora desse tinhoso, vamos para a Pokédex de Johto, que diz o seguinte: quando está com muita fome, ele coloca os humanos que encontra para dormir e depois se alimenta dos sonhos deles. Até aí tudo bem, um pouco estranho, mas o problema de verdade acontece na região de Kanto, onde o Hypno começa a fazer coisas um pouco questionáveis. Ele carrega um dispositivo parecido com um pêndulo. Houve uma vez um incidente em que ele levou embora uma criança que ele hipnotizou. Essa descrição foi o que mais inspirou ao povo da internet de criar suas lendas e conspirações sobre o Hypno. Por mais que sejam histórias um pouco exageradas, ainda assim não deixam de ser baseadas em coisas que realmente aconteceram no universo de Pokémon. Hypno não parece ser um Pokémon mau, mas só por precaução eu aconselho deixar ele longe de suas crianças. Tenho quase certeza de que a maioria de vocês conhecem a Annabelle, não é? Existem várias histórias de espíritos malignos que se apossam de objetos como bonecos. E no mundo Pokémon não é diferente. Banette é um Pokémon que nasce a partir de uma grande energia amaldiçoada, resultada pelo ódio descomunal de seu treinador. Acredita-se que Banette era originalmente um boneco de pano que acabou sendo descartado por uma criança. Alguns relatos, como na Pokédex da região de Hoenn, dizem que uma energia amaldiçoada permeou o enchimento de uma boneca de pelúcia descartada e esquecida, dando-lhe uma nova vida com o Banette.
A energia do Pokémon escaparia se ele abrisse a boca. Um boneco de pelúcia abandonado se tornou esse Pokémon. Dizem que eles vivem em missões e vagam em busca das crianças que os jogaram fora. Os registros não deixam claro se as intenções do Banette são más. Talvez ele só sinta saudade de sua criança e esteja querendo se reencontrar com ela para... Bem, deixa pra lá. O que aprendemos com isso? Não joguem seus brinquedos fora, porque amanhã talvez você possa virar o brinquedo dele. Essa próxima descrição não é exatamente assustadora como as outras, mas é uma história bem triste e perturbadoramente mórbida. Cubone é um Pokémon nativo da região de Kanto e costuma usar um crânio em sua cabeça. Raramente, ou quase nunca, foi visto o verdadeiro rosto desse Pokémon, já que ele nunca tira o crânio de sua cabeça, e o motivo para isso é um pouco pesado. De acordo com as histórias da cidade de Lavender, na região de Kanto, um Marowak, na intenção de proteger o seu filhote Cubone, ela arriscou sua própria vida contra caçadores e acabou falecendo. Usa o crânio de sua falecida mãe. Seus gritos ecoam dentro do crânio e saem com uma melodia triste. Cubone anseia pela mãe que nunca mais verá. Ao ver uma semelhança de sua mãe na lua cheia, ele chora. As manchas no crânio que o Pokémon usa são feitas pelas lágrimas que ele derrama. Pobrezinho do Cubone. Gengar é sem dúvidas o meu Pokémon favorito de todos, com toda certeza. Mas ainda assim, ele é um dos Pokémons mais imprevisíveis e maléficos que existem, já que a sua principal tática para capturar suas presas é possuindo a sua sombra. Um Gengar está por perto se você sentir um frio repentino. Ele pode estar tentando lançar uma maldição sobre você. Para roubar a vida do seu alvo, ele se esconde na sombra da presa e espera silenciosamente. O que faz o Gengar ser imprevisível e perigoso é o fato de que só ele mesmo quem decide se você vai viver ou não, já que uma vez que ele possuiu a sua sombra, a sua morte é iminente. E como se isso já não fosse perturbador o suficiente, a sua forma Gigantamax deixa tudo ainda pior. Ele agora não é só gigante, podendo ultrapassar os 20 metros de altura, mas também possui uma boca gigantesca capaz de engolir vilas inteiras, já que aparentemente a sua boca é um portal para um outro mundo. Alguns relatos de moradores da região de Galar dizem o seguinte: há rumores de que sua boca gigantesca não leva ao seu corpo cheio de energia amaldiçoada, mas diretamente a vida após a morte. Ele coloca armadilhas esperando roubar a vida daqueles que ele pega. Se você ficar na frente de sua boca, você ouvirá as vozes de seus entes queridos chamando por você. E por fim, nós temos... Ah, bem-vindo de volta, meu caro Poison. Parece que você teve algumas complicações, não é mesmo? Irmão, sai da minha casa. Vai tomar nesse teu cu. Aconteceu uns problemas técnicos aqui. Entidades malignas invadiram minha casa. Como sempre, né? Vamos voltar pro vídeo? Vamos só fingir que não aconteceu. E voltando no ramo dos fantasmas, a gente tem mais um com uma aparência fofinha e inocente, mas que esconde as suas bizarrices por trás. Phantumps são uma espécie comumente encontrada nas partes mais escuras de florestas. Algumas pessoas acham esse Pokémon até que bem fofo. Eles também são considerados bem úteis na área da medicina, já que as folhas que crescem na ponta dos ramos da sua cabeça são ditas como uma cura para qualquer doença. Eu não tô mentindo, tá? Literalmente tem registro disso. Mas diferente dos ramos e da aparência fofa dele, a origem por trás da formação desses pokémons não é nem um pouco agradável. Na região de Kalos, onde os Phantumps são nativos, de acordo com contos antigos, esses pokémons são poucos possuídos pelos espíritos de crianças que morreram perdidas na floresta. Bem que eu falei. Bizarro. Mas como se isso já não fosse perturbador o suficiente, a Pokédex de Galar diz isso daqui. Com uma voz semelhante à de uma criança humana, ele grita para atrair adultos para as profundezas da floresta.
fazendo-se perderem entre as árvores. Ao que tudo indica, todos os Phantoms contêm uma alma de uma criança, seja ela um pouco mais velha ou mais nova. E não existe nada que diga que os adultos também podem acabar possuindo os tocos das árvores e acabar virando Phantoms. Mas levando em conta que eles também acabam perdidos na floresta, muito provavelmente a grande maioria acaba morrendo ali mesmo. E os seus corpos acabam posteriormente sendo usados como alimento para os Phantoms ou para outros Pokémon selvagens. O que deixa isso tudo mais assustador é que não tem como saber quando é realmente a voz de uma criança ou um Phantom se passando por uma. Inclusive isso me lembrou bastante a lenda do Skinwalker. E levando isso em conta, só imagina quantas crianças já foram deixadas para morrer por conta de uma pessoa achar que era a voz de um Phantom. Eu sinceramente não quero nem pensar sobre isso. Eu sei, esse vídeo aqui ficou enorme, eu já peço perdão desde já pra vocês que ficaram até o final e ficaram aguentando essa barbaridade. E olha que eu ainda nem consegui falar de nem da metade dos bichos perturbadores que tem no mundo Pokémon. Mas quem sabe, né, vai que eu faço uma continuação desse vídeo, se por algum milagre do céu ele dê, o que eu duvido bastante, mas ok, né. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui, eu te agradeço de verdade. Se você curtiu, compartilha esse vídeo, considere se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Vai que o YouTube permite que eu use aquela ferramenta nova do Hypar, né? Eu não sei nem como é que funciona, mas vai que eu tenho essa oportunidade, né? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bizarro.